concurso, o tipo de concurso que escolheu, né? Mas eu preciso começar dizendo que o Ricardo falou algo assim fundamental, né? O seu objetivo. Esse objetivo ele precisa ser definido tanto quanto antes. Quanto mais cedo vocês conseguirem definir o seu objetivo profissional, vocês poderão empreender os esforços direcionados ao atingimento desse objetivo. O que significa dizer que vocês vão concentrar a energia, o tempo, a dedicação de vocês para aquele objetivo definido. E aí certamente vão conseguir atingi-lo de uma maneira mais rápida. No meu caso, quando eu entrei no curso de Direito, eu queria ser juíza. Esse sempre foi a minha profissão. Eu era criança, eu dizia que eu queria ser juíza. E eu não mudei, tá certo? Não houve dúvidas ao longo do curso, né? E o que eu fiz ao longo do curso? E o Ricardo, mais uma vez, tem razão nisso. Não dá para esperar, para deixar para depois. Ano que vem eu recupero, esse semestre está meio puxado para mim, não deu para eu estudar muito bem essa matéria, semestre que vem eu vou recuperar. Vai ser muito difícil recuperar, tá certo? Então você tem que aproveitar todos os semestres com a máxima dedicação possível. Porque é ao longo da faculdade que você vai construir a sua base de conhecimento. Depois dela, durante o cursinho preparatório, durante o exercício da atividade jurídica, que hoje é necessário para ser magistrado, né, você vai aperfeiçoar, aprofundar, desenvolver técnicas relacionadas ao quê? Aos concursos públicos, porque existe um método, né, de seleção, evidentemente. O método de seleção, por exemplo, de um concurso público é diferente do método de seleção de um mestrado, por exemplo. Né? Então, depois que você se forma, você vai, vamos dizer assim, desenvolver o seu estudo direcionado para esse método chamado concurso público. Mas não vai ter tempo para construir essa base. Não vai mais ter tempo. Então, você vai demorar 10 anos para passar no concurso público, 12. Tem pessoas que conseguem e que passam esse tempo todo, doutora Renata? Sim, conheço pessoas que foram aprovadas no concurso de juiz, por exemplo, com 50 anos, concurso de delegado com 42, com 45, mas olha o tempo que foi despendido para conseguir esse objetivo, né? Um tempo muito longo, né? E não são todas as pessoas que possuem, vamos dizer assim, até mesmo uma saúde financeira e até emocional para persistir durante mais de uma década aí nesse objetivo. Aí acabam desistindo, né, pelo meio do caminho e se sentindo de uma certa maneira frustrado em razão da desistência. Então, a primeira dica, estabelecer esse objetivo. Qual é o meu objetivo? É ser juiz, é ser promotor, é ser advogado. Né? Estabelecido esse objetivo, traçar um método de trabalho. Como eu vou estudar, qual é a minha disponibilidade de horas. Né? Eu trabalho de manhã, de tarde, eu venho para a faculdade, minha faculdade acaba às 10, é isso? A minha também acabava às 10. Estudei à noite também, a maior parte do curso. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa, estabelecia que até meia-noite e meia, 1h da manhã, eu ia estudar. Porque no outro dia eu tinha que acordar às 6, 6h30 para poder ir para o estágio, etc. Eu não trabalhava na época, no sentido de trabalhar para prover o meu sustento. Não, eu não tinha essa realidade. Os meus pais é que provinham o meu sustento. Eu estagiava, mas estagiava de manhã e eu era bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq. Né? Eu também sempre tive uma atuação acadêmica. Então, eu fazia 2 tipos de estágio. Então, eu estagiava de manhã e à tarde, à noite estudava. Então, religiosamente, eu estudava todos os dias da semana, inclusive no sábado. Domingo era um dia que eu tirava de folga. Domingo eu ia no cinema, domingo eu assistia televisão, dormia até mais tarde, né? Domingo eu ia almoçar fora, enfim, me divertia. Mas eu estudava todos os dias da semana, nesse horário, 10h30, eu chegava em casa mais ou menos, até 1h da manhã, porque eu precisava dormir ao menos 5 horas por dia, ou 6, para no outro dia levantar. Então, isso foi construído ao longo, o quê? Ao longo desses 5 anos. Depois, eu também estabeleci uma estratégia. Falei para a Paula que essa disciplina eu não tive, mas eu acho que ela já nasceu comigo, porque eu sempre tive planejamento na minha vida. Então, eu tive um planejamento. Quando eu me formar, eu vou passar no mestrado. Eu vou fazer o primeiro ano as minhas disciplinas todas no mestrado, eu vou ganhar a bolsa do CNPq. No segundo ano do mestrado, eu vou escrever minha dissertação e eu vou focar nos concursos.
no terceiro ano eu vou estar aprovada. Na minha época, foi a época que iniciou os 3 anos de atividade jurídica, e a resolução 11 do CNJ, à época, permitia que a atividade acadêmica contasse como prática jurídica. Então, especialização, mestrado, doutorado contavam. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu completei 3 anos de formado no dia 30 de março de 2008 e tomei posse como juíza dia 6 de agosto do mesmo ano. Eu já estava aprovada quando eu completei os 3 anos de atividade jurídica. Concluí o meu mestrado, como eu disse a vocês, fiz o primeiro ano de disciplina, o segundo ano eu escrevi minha dissertação e fiz um cursinho preparatório, né? E depois aí eu passei para juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, passei para analista da Justiça Federal, passei para procuradora do Estado no Tocantins, analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, advogada da Eletronorte, enfim, alguns outros concursos, porque eu já vinha me preparando. Então, quando você começa também a ser aprovado, você já está num nível de aprovação, você acaba sendo aprovado em diversos concursos, não necessariamente em todos, mas em alguns que você faz. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive esse planejamento e segui à risca, né? Então, é possível. É possível qualquer um de nós executar da mesma maneira que eu executei, e certamente tem outros colegas que são até mais exitosos do que eu. Mas como eu tinha que trazer uma referência, eu só poderia trazer a minha própria, não poderia falar de terceiros. Então, planejamento, objetivo é o ponto inicial. Qual é meu objetivo? Depois, traçar a estratégia, né, de atingimento desse objetivo. Que, meus amigos, não tem outro segredo senão sentar na cadeira e ler. Não tem outro caminho. Nós escolhemos um curso que é essencialmente o quê? De leitura, tá certo? E não dá para ser uma leitura de resumo, não dá para ser uma leitura de sinopse, não dá para ser... Isso aí a gente pode até utilizar, mas num segundo momento, a título de reforço, né? A título de memorização, mas não a título de conclusão de base, de construção de base. Eu não vou entender a teoria do delito, por exemplo, com base na sinopse de direito penal número 1. Não tem. Eu tenho que estudar pelo curso de direito penal, né? No mínimo, pelo manual de direito penal. E assim para todas as disciplinas. Poxa, doutora Renata, mas é muito difícil, porque eu trabalho, eu não tenho tempo. Sabemos de todas essas dificuldades, mas se não houver esse esforço, eu diria hercúleo, de ultrapassar essas barreiras, o objetivo traçado, ele vai tardar um pouco mais a chegar, porque o mercado é extremamente competitivo, seja na advocacia, seja nos concursos públicos. Hoje, como vocês devem saber, as notas de corte são cada vez mais elevadas. Então, não adianta fazer 50% da prova. Né? O último concurso, eu tenho uma amiga que está fazendo Ministério Público do Pernambuco, a nota de corte da primeira fase foram 84 pontos. Então, de 100, você tem que acertar 84. Né? Teve agora no Rio de Janeiro, também Ministério Público, não sei qual foi a nota de corte, mas é por aí. Não é menos de 83, e alguns concursos é até mais elevado. Chega a 91, 90. Então, ou seja, você precisa estar extremamente preparado, porque você vai competir com outras pessoas, porque eles só vão passar para as fases seguintes, os 300 primeiros, os 200 primeiros. Ou seja, então, esse universo do concurso público é extremamente competitivo. Assim como o mercado de trabalho da advocacia também é extremamente competitivo. Se você não for um bom profissional, o cliente não te procura novamente, né? E faz a má propaganda de você ainda pela boca, né? O boca a boca ainda faz a má propaganda. Então, o universo de trabalho é competitivo, tá certo? É duro. A gente encontra poucas pessoas para nos auxiliar, né? Não que as pessoas estejam contra nós, mas como todo mundo está trabalhando, né, por si, pelo seu espaço, é natural que as pessoas acabem dedicando o seu tempo para os seus próprios objetivos. Isso é natural, não que haja nada de errado nisso. Então, esse universo, ele é difícil, ele é duro, ele exclui realmente, ele é muito excludente, tá certo? Então, esse é o momento da academia, de aproveitar cada semestre da melhor maneira possível, né? Ser aquele aluna que anota tudo, que pesquisa, que estuda, que não sai mesmo,
tá certo? Não dá para conciliar, eu tenho uma vida social muito ativa e eu quero ser super estudioso. Lamento, não vai dar para conciliar. Morei 1 ano em São Paulo nesse ano que eu estudei para cursinho, né? Que eu fiz o cursinho preparatório, e eu fiz umas disciplinas de mestrado também na Universidade de São Paulo. Eu não conheci nenhum barzinho, nenhuma festinha, nenhum restaurante. Isso não é mentira mesmo, porque eu estudava de segunda a sábado, né? E domingo eu tirava o dia para descansar, porque já estava com sono super acumulado, tem que ter um dia para relaxar também, mas não dava para você sair, porque sair significava o quê? Cansaço na segunda-feira. Então já comprometia a organização do meu planejamento. Então foi 1 ano que eu aproveitei da melhor maneira que eu pude, mas depois veio o resultado, como eu disse a vocês, a satisfação de ver o meu planejamento concretizado. Eu fixei os 3 anos de atividade jurídica e eu tomei posse. Então logo eu completei, eu fiz na verdade a segunda prova com mandado de segurança, porque eu tinha passado na primeira etapa, e entre a data da formatura e o diploma tinha transcorrido um intervalo de tempo, isso me prejudicava, né? E aí eu precisei impetrar o mandado de segurança e fiz a segunda prova e tomei o julgamento do mandado de segurança. O mérito foram os 2 semanas mais ou menos antes da minha posse definitiva. Então valeu muito a pena. E vi colegas meus que estudavam comigo lá em São Paulo e que tinham uma vida social mais ativa. Eu já estava empossada no meu estado, eu sou paraense, então eu queria passar aqui, e que continuavam lá na luta, né, pagando cursinho, estudando, e eu já estava usufruindo, vamos dizer assim, daquela conquista, né, no exercício da atividade que tanto eu almejava. Então, eu conto esse fato para vocês, primeiro, para demonstrar na prática como que é um planejamento de profissão, como ele é execuível, ou seja, ele é possível, mas também exige sacrifício, renúncia, dedicação, como tudo na vida. Qualquer objetivo na vida da gente exige escolha, renúncia, sacrifício, cansaço, né? E depois